Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este Duelo de Ideias. Uma saudação especial para os nossos telespectadores dos Estados Unidos da América, quer na Califórnia, quer no Canal 20 da Nova Inglaterra. Nós hoje temos um outro convidado especial. Trata-se de um ilustre advogado desta terra, Pedro Nascimento Cabral, a quem dou as boas-vindas ao programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite para virmos falar aqui de várias coisas e espero que tenham interesse para os nossos telespectadores. E a primeira pergunta que lhe faço é esta: o senhor é filho do grande jornalista Jorge Nascimento Cabral. Como é que foi a vida com o seu pai? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Dr. Carlos Melo Bando, o advogado de referência na nossa região e um historiador também de referência na nossa região, e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. Olha, ser filho de Jorge do Nascimento Cabral foi a melhor coisa que me aconteceu. O meu pai era e é o meu melhor amigo. Nós tínhamos uma relação extraordinária, quase que nos tratávamos por irmãos, não é? Porque eu sou o filho mais velho. Vocês quantos são? Nós somos quatro rapazes. Não é? Não houve nenhuma menina? Não houve nenhuma menina. O meu pai costumava dizer que não se sabe o que é que faz. Mas diga-me uma coisa, vocês não são todos advogados, quer dizer, há dois advogados, não é? Sim, eu sou o mais velho. Ricardo, exato. Depois tem o meu irmão Paulo, que é psicólogo e neste momento é assessor da eurodeputada do PSD, a doutora Sofia Ribeiro, em Bruxelas. E tenho o meu irmão mais novo, que é o Dr. Tiago, que é médico, que está a fazer neste momento a especialidade de anestesia no Hospital Ponta Delgada. Portanto está toda a gente cá. Toda a gente cá, por enquanto. E então, claro que eu estou aqui a pensar num episódio, eu sei que vocês estudavam muito bem, aliás ele era um grande chefe de família, um grande jornalista. Fazia questão disso, fazia questão de ser um homem de família. Eu lembro-me que ele, na Assembleia Legislativa da Horta, foi o único deputado até hoje que falou na palavra independência. Lembra-se disso, certamente, já era homem. Perfeitamente. Como é que ele ficou com a reação política da época? Quer do partido, quer da Assembleia, quer de... O meu pai era uma pessoa muito especial. Ele não tinha medo de nada. Recordo-me numa das entrevistas que ele deu a um jornal, que até me chocou, o título era uma citação dele que dizia: "Não tenho medo do Dr. Mota Amaral". Isto é 1993, 1994, era assim algo que não era, enfim, como dizer. Não era normal, claro. Ele também, como diretor do Rui dos Açores, assinou vigorosos editoriais, sempre em defesa da autonomia dos Açores e daquilo que ele julgava ser o melhor para a região autónoma dos Açores que ele tanto amava. E este direito que ele tinha de crítica, de ser uma pessoa desassombrada nas suas opiniões, que dizia aquilo que realmente sentia e não aquilo que as conveniências às vezes impunham, fizeram dele o homem que, enfim, penso que toda a gente reconhece a verticalidade e o caráter frontal com que sempre Mas ele ficou magoado com a reação do partido? Não, por não ter... No fundo ele deixou de ser deputado. Ele ficaria magoado era se não tivesse dito aquilo que pensava, claro, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Portanto, não teve aquilo medo para da ele, reação. rigorosamente nenhum. E recordo nessa altura, perfeitamente disto, é que ele disse que um dia, quando se fizer a história dos Açores, alguém há de ver que houve um deputado que teve a coragem de dizer aquilo que eu disse à Assembleia Regional e enfrentar as consequências que enfrentou. Claro. Mesmo contra o seu próprio grupo parlamentar. Porque ele foi alvo de um voto de protesto que foi aprovado por unanimidade no Parlamento. Mas isso um dia a história há de se encarregar de julgar fazer os protestantes, não é? De julgar os protestantes. Então, tu, Pedro Nascimento Cabral, o senhor forma-se aqui no secundário em que escola? No Liceu de Ponta Delgada, no Liceu Antero de Quental. Antero de Quental. Nessa altura já era a escola Antero de Quental? Sim, já era a Escola Secundária de Arte de Quental, já era. Qual é o professor que me impressiona mais Eu tive dois professores que mexeram comigo em termos educacionais. Um deles foi o professor Sacoto. O professor Sacoto, apanhei o professor Sacoto em Filosofia no meu 12º ano e foi um professor, enfim, que nós nunca sabíamos como é que as aulas iam correr, não é? Porque às vezes o professor Sacoto entrava na sala, fazia uma pergunta sobre um pensamento de um filósofo qualquer, de Hegel, ou de Kierkegaard, ou de Kant, e nós olhávamos para ele e ele, bom, então eu vou sair e só volto aqui se alguém souber qual é a resposta, não é? E saía da sala. Sim. E a gente ficava assim um bocadinho olhando para os outros. Portanto, aquele ensino educacional, aquele ensino motivador, puxava para nós, não é? Não se limitava a debitar matéria, porque havia professores que debitavam matéria, claro, escreviam um sumário no quarto, debitavam matéria e iam-se embora. O professor Sacoto marcou-me por isso, por obrigar-nos a pensar e a refletir
e a discutir com ele, quase de igual para igual. Já não é o único dos meus entrevistados que refere essa figura. Uma das características que o professor Saccoto tinha e que na altura nos fazia sentir homenzinhos, digamos assim, era quando ele nos convidava, num intervalo da aula, para ir ao avião tomar um café. Então nós, rapazes do 12º ano, e tomar um café com um professor de filosofia, claro, já era um sinal de importância, era uma promoção. Outro professor que me marcou pela elegância foi a doutora Ruth Sampaio da Nova. Eu apanhei a doutora Ruth Sampaio da Nova como professora de inglês no 12º ano e recordo até hoje a elegância, a dicção perfeita com que ela falava inglês. E aquela perfeição que ela tinha era motivador para nós estar ali e ouvir a professora Ruth a falar inglês, porque as aulas no 12º ano eram todas em inglês, não se falava português nas aulas. E era extraordinário ver a elegância de movimentos, a elegância de dicção, a construção frásica em inglês que a doutora Ruth fazia, que ainda hoje guardo com carinho. E uma coisa, depois vai para Lisboa ou vai para Coimbra? Vou para a Faculdade de Lisboa. Nessa altura tenho aí um quiproquo com o meu pai, porque eu no liceu, no meu 9º ano, 10º ano, eu fundo, digamos, com 3 ou 4 amigos meus, fundo um jornal chamado Vanguarda, que é um jornal que procura concorrer com o jornal oficial do liceu, que era o Antero. E consigo, na altura o meu pai também era tudo coisa Açores, consigo fazer a distribuição deste jornal no Coisa Açores, faço uma experiência também na rádio, na altura então era a Rádio Açores, faço uma experiência também com alguns amigos meus, fazia uns programas entre as 19 e as 21 horas aos fins de semana e nos feriados, onde passávamos música, enfim, tínhamos um colaborador nosso, que era o Dr. Nuno Costa Santos, hoje conhecido, porque escreve na revista Sábado e teve muitos anos ligado àquela empresa de produções fictícias, que era neto do Dr. Raul Gomes dos Santos, que trazia alguns discos, às vezes, de Inglaterra, e nós passávamos em primeira mão aqui nos Açores. Mas isso para dizer que, filho de jornalista, nascido e criado no meio de jornais, de rádio, enfim, das transmissões do São de Cristo, meu pai fazia na rádio, claro que o bichinho do jornalismo se instalou naturalmente. E quando chegou o 12º ano, digo ao meu pai, olha, que eu estou a pensar em ser em comunicação social para Coimbra. E ele fica assim a olhar para mim muito preocupado, quer dizer, pá, ô Miguel, isto de comunicação social, só podes fazer comunicação social. Não seria preferível entrares assim num curso mais abrangente, com outras saídas profissionais que também te possibilitassem, caso tu não queiras fazer comunicação social e ir para outra área? E claro, deste diálogo com ele e com a minha mãe, naturalmente, surgiu o curso de Direito. Ele era persuasivo, o seu pai era? Muito. E às vezes bastava um olhar para persuadir perfeitamente. E assim foi. Portanto, em conversa com o meu pai e com a minha mãe, eu optei pelo curso de Direito e depois o curso de Direito foi-se instalando também naturalmente. Não é? Aqueles primeiros 2 anos foram uns anos penosos, muitas cadeiras teóricas, a adaptação a Lisboa, enfim. Mas depois, a partir do 3º ano, claro, as cadeiras foram mais práticas. Quais são os professores que o impressionam? Tenho 2 professores na minha mente. Um é a estrela nacional da televisão, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, cujas aulas... Mas ele impressionou, é como o opinion maker ou como professor? Não, é a matéria, é a forma... Qual foi a disciplina que ele lecionou? Em Ciência Política e Direito Constitucional. E a maneira como ele falava, ainda hoje fala, não é? Nas aulas de Direito Constitucional, da Constituição da República Portuguesa, que parece que é uma coisa inatingível para nós, dos princípios constitucionais, falava aquilo com uma simplicidade que, afinal, andávamos uns para os outros e dizíamos, afinal não é nada do outro mundo, afinal não é difícil, isto é, ele desmistificava a matéria. E outro professor que tinha esta característica extraordinária, e recordo que na última aula no Anfiteatro 1 da Faculdade de Lisboa, quando ele acabou de fazer a última aula, os 400 alunos, e foi um professor que teve, durante o ano letivo tudo, o anfiteatro sempre cheio. Os alunos todos levantaram-se e deram uma salva de palmas, para aí de um minuto ou mais, foi o professor Freitas de Amaral, que tem uma capacidade extraordinária de escrever de uma forma de Direito Administrativo. Tinha uma capacidade extraordinária, os livros dele leem-se da perfeição, não é? Ele é muito claro. Muito claro na matéria, na exposição escrita e na exposição oral. Portanto, apesar disso, quer dizer, nem foi para constitucionalista, nem foi para administrativista. Não. O meu colega trabalha, enfim, como clínico geral, digamos assim, em Ponta Delgada, não é? Porquê? Porque é que não sentia vocação para... Se eles o atraíram tanto, porque é que não... Porque conhecia um homem extraordinário, quando acabou o curso, conhecia um homem extraordinário chamado Dr. José da Silva Fraga, que foi uma patrona de estágio na advocacia,
e que me fez ver o sentido prático do direito. O direito serve para servir os cidadãos. Não é? Claro. Estamos ali, nós somos os intermediários entre o cidadão e a justiça. Um cidadão precisa de voz, precisa de alguém que o defenda, precisa de alguém que faça valer os seus interesses, os seus direitos. Isto é apaixonante, não é? Quando nos entra alguém no nosso escritório com um determinado problema para resolver e nós conseguimos, enfim, resolver esse problema à pessoa, depois a gratidão com que essa pessoa nos olha é entusiasmante, não é? Claro. E gratificante, não é? Diga-me uma coisa, mas depois o senhor sempre teve o bicho da política, não é? Tive. Embora esse bicho da política fosse, enfim, permanentemente sossegado, quer pelo meu pai, quer pelo meu atual querido amigo e sócio, Dr. Manuel Pereira Leite. Não é? Refriaram esses ímpetos. Refriaram esses ímpetos políticos. Mas porquê? O seu pai não era refriável, não é? Sim, não era refriável, mas ele preocupava-se sobretudo com a minha estabilidade profissional. Porque a política, como o senhor bem sabe, não é uma profissão. Não é? Claro. A política não pode ser um mau hábito. É um mau hábito. Não pode ser encarado como sendo uma profissão e vivermos da política. Hoje em dia temos N exemplos dessa situação. Mas porquê é que optou pelo PSD? O que é que o leva... Precisamente, eu sou filho de um fundador do PSD, com o Mota Amaral. O meu pai é fundador do PSD nos Açores. E claro, eu também cresci em miúdo, ia para campanhas eleitorais do PSD com o meu pai. Desde muito cedo, com a palavra que o PSD, e na altura as personalidades que haviam do PSD, que o Dr. Mota Amaral, o Américo Nalino de Viveiros, o Gaspar da Silva, o Manuel Arruda, eram pessoas que faziam parte do nosso círculo de amigos. Não é? E então, naturalmente... Cresci com eles. E como é que vê hoje o partido, nesta conjuntura atual, neste momento? Como é que vê essa situação do partido? Acha que está bem encaminhado, digamos assim? Não quero que fale mal do seu partido, não é? Não, com certeza. Nem estou aqui para falar mal. Mas podemos fazer uma análise objetiva, tanto quanto possível, não é? Se o Dr. Carlos Melo Bento se refere ao congresso que aconteceu esse fim de semana... É importante, não é? Posso dizer o seguinte, posso dizer que neste momento o PSD, Açores, está construído à imagem e semelhança do seu líder, do Dr. Duarte Freitas. Isto é, o Dr. Duarte Freitas teve, como se costuma dizer, carta branca para fazer o que bem quis, entendeu, neste momento, o Partido Social Democrata dos Açores. Formou a equipa que quis formar, colocou nos órgãos as pessoas que entendeu que deveriam colocar nos órgãos, saneou algumas pessoas que entendeu sanear, e pronto. Mas não expulsou do partido. Não expulsou, como é óbvio. Quando digo sanear, é no sentido de renovação. Embora a renovação não seja bem, na minha opinião, não seja bem a renovação que o PSD fez. Porque renovar o partido não é alterar a última fila de trás da sala de aula, não é? Portanto, renovar o partido é o que costuma acontecer também às vezes nas famosas listas de deputados, que todos os líderes partidários gostam de dizer, bom, a nossa lista apresenta 60% da renovação, e depois quando nós verificamos na lista a renovação ocorre do 12º lugar para baixo, né? Porque os primeiros 12 são sempre os mesmos. O que posso dizer é que neste momento o PSD dos Açores tem um rosto, que é o Duarte Freitas, que é o único responsável pela atual condição do partido. John Fitzgerald Kennedy tem uma frase que diz o seguinte: a vitória tem 1000 pais, a derrota é sempre órfão. Claro. O que eu devo dizer aqui é o seguinte, é que a vitória do PSD tem um rosto, que é Duarte Freitas, mas a derrota do PSD também tem um rosto, que é Duarte Freitas. Mas aí, numa eventual derrota eleitoral, e recordo que o PSD infelizmente já vem de 2 derrotas eleitorais, já vem de uma derrota enorme nas eleições autárquicas, que em 19 câmaras municipais o PSD apenas ficou restringido a 4 câmaras municipais, e as eleições europeias, enfim, também não tiveram um resultado eleitoral desejável, embora consigamos colocar a doutora Sofia Ribeiro em terceiro lugar da lista nacional. Mas a partir de agora não há desculpas, não é? A partir de agora não há desculpas. Mas acha que a política de austeridade do Governo de Lisboa, que é PSD, não é? Terá um efeito negativo no eleitor açoriano ou nem por isso? Eu penso que é preciso distinguir aqui 2 questões que são fundamentais. A primeira é a motivação do PSD Açores. O PSD Açores tem que ser um partido motivado. E o PSD Açores tem que, para além de ser um partido motivado, tem que motivar as pessoas. E como é que se motiva as pessoas? As pessoas não podem ser motivadas, e quando falo das pessoas, falo das açorianas e dos açorianos, pela simples crítica. E o que eu acho que o PSD neste momento o que faz é um partido crítico, que é exímio no diagnóstico, isto não está em causa. O PSD é um partido exímio no diagnóstico, diagnostica bem quais são os pontos fracos da governação do Partido Socialista. Embora por vezes seja também um tanto quanto cruel nessa crítica.
Mas o problema do PSD é que não é um partido de propositura. Infelizmente, nós não assistimos propostas concretas do Partido Social Democrata dos Açores para determinados sectores. Não há. E claro, se as pessoas não têm acesso a estas propostas alternativas, como é que hão de optar? Não optam. Portanto, neste momento, aquilo que eu espero que o PSD Açores faça a partir de agora, né, sob a liderança do Dr. Duarte Freitas, é que passe a ser um partido de propositura, um partido de, enfim, com propostas concretas. Não basta dizer, como disse o Dr. Duarte Freitas no seu discurso de encerramento, que o objetivo do Partido Social Democrata é tirar 10 mil pessoas do desemprego nos próximos 10 anos, não, ou 8 mil pessoas no desemprego nos próximos 10 anos. A pergunta que se impõe é como é que ele vai fazer isso, não é? Portanto, não são a... Mas uma coisa, não é um tanto ou quanto contraditório, por exemplo, o senhor, que é uma geração muito mais nova que o Duarte Freitas, não se apresentaram, o seu grupo não se apresenta à liderança do partido? Repare, o PSD Açores tem, digamos, quase uma tradição, enfim, geracional, ou intergeracional, que é um partido que também distingue dos outros partidos, não é? Neste momento, o que está em cima da mesa é saber se essa atual geração, que é liderada pelo Duarte Freitas, que foi uma geração que chamou a si a responsabilidade da liderança do PSD, está ou não está à altura dos desafios que neste momento tem que se defrontar. E eu penso que nesta fase, uma vez que o Duarte Freitas se apresentou e a liderança é de facto incontestável, o Dr. Duarte Freitas foi eleito com 97% dos votos. Mas se não teve ninguém contra, se não teve uma candidatura contra a dele, e não acha que eu não sei bem o que é que vocês ouvem dentro do PSD, mas cá fora o que se diz é que um líder que não seja de São Miguel ou da Terceira, não é, tem muito poucas possibilidades de levar o partido a uma vitória. É verdade, que isto é um facto concreto. Mas porquê é que não houve um micalense ou um terceirense que avançasse? Um partido que já dominou este arquipélago durante 20 anos. Repare, nós saímos de uma liderança da doutora Berta Cabral, em que o PSD, enfim, ficou órfão de liderança pela admissão da doutora Berta. Na altura tínhamos duas hipóteses que estavam colocadas em cima da mesa, ou três, que estavam colocadas em cima da mesa. Eram? Que era o Dr. Duarte Freitas, o Dr. José Manuel Bolheiro e o Dr. Luís Maurício, que eram os principais colaboradores e braços direito, digamos, da doutora Berta Cabral. Que, enfim, chamaram a si essa responsabilidade. A partir do momento em que há, digamos, ou se perfilam esses candidatos que depois se transformam apenas num, e há uma congregação, digamos, do partido em volta desses nomes, enfim, também não havia espaço. Não havia espaço, não é? Não havia espaço, mas também digo-lhe uma coisa, não havia espaço, nem também havia, da minha parte, falando concretamente de mim, não havia também disponibilidade para o efeito. Mas porquê? Repare, sobretudo... Porque optou pela profissão. Pela minha profissão. Né? O doutor sabe também como eu, melhor do que eu, que a nossa profissão é uma profissão ingrata. Né? Nós, enfim, seguindo os velhos ensinamentos... Tem que ser full-time, também jamais poderia também, enfim, assumir responsabilidades partidárias quando não tinha disponibilidade para o efeito. Também não seria consciente nesse sentido. Não é? Uma vez perguntei ao Visconde Botelho, enfim, que era um homem sempre ligado à política do tempo, não é? Antes do 25 de Abril, mas sempre no top, com ligações íntimas desde o Presidente Salazar, passando pelo Presidente da República até diversos ministros, enfim, foi falado para embaixador de Portugal em Roma, etc. Perguntei-lhe porque é que ele não exercia um cargo público. E ele disse: sabes, Melo Bento, eu toda a vida namorei a política, mas nunca casei com ela. É um pouco isso. É um pouco isso. Não faço essa promessa para toda a vida. Claro. Mas pelo menos por enquanto... Vejo que tem um interesse especial pela política. Tenho um interesse especial. E confesso isso, tenho um interesse especial pela política. Tal como referi, sou filho de um fundador do PSD Açores, cresci com a política. Agora, há uma coisa aqui que é importante salientar, que é o seguinte: a política, tal como nós referimos há bocadinho, não pode ser vista como uma profissão. Nós temos é que emprestar à política o melhor que nós temos. E entristece-me ver, por exemplo, na nossa Assembleia Legislativa Regional dos Açores, muitos deputados e muitas deputadas que nunca deram provas profissionais rigorosamente nada. E eu acho que isto é ao contrário. As pessoas devem primeiro mostrar o que valem na sua vida profissional, na sua vida particular, e depois emprestarem o que de melhor têm à política. E não ao contrário. Carreirismo político vindo das cadeiras da JSD ou da J Socialista não traz, da minha perspectiva, não traz nada de novo. Acha que um deputado, por exemplo, vindo do Corvo ou da Graciosa, tem espaço para trabalhar
face à conjuntura atual, não é? Para além daquele acompanhamento de 2 ou 3 casos da sua ilha, acha que ele tem espaço ou capacidade para... Eu devo dizer o seguinte sobre esta matéria. Se há um deputado cujas intervenções são salientadas pela frontalidade e pelo conhecimento direto que tem sobre os determinados dossiês, por aquilo que parece, é o deputado do Curvo, o deputado Paulo Estevão, Sim. cujas intervenções, enfim, são as mais salientadas na comunicação social. Porquê? Porque é uma pessoa que se dedica, já é uma pessoa que teve uma profissão, eu penso que ela era professor do ensino secundário, é uma pessoa bem preparada, portanto, já mostrou o que vale em termos profissionais, é uma pessoa bem preparada, e é uma pessoa que estudou os dossiers, e que às vezes sozinho faz, enfim, chama assim o centro das atenções do Parlamento. Os vossos deputados não fazem isso? Eu tive alguns deputados que trabalham, como é óbvio, o PSD também tem muitos deputados que trabalham, enfim, saliente aqui, de todos eles, uma intervenção permanente do deputado Dr. Luís Maurício, que tem sido um exímio, enfim, crítico da área da saúde e com algumas Mas não acha que ele limita muito a sua intervenção à área da saúde? Como deputado tem que ser mais... ele é médico. É uma crítica que se faz, não é? É uma crítica que se pode fazer, embora ele possa, enfim, defender-se no sentido de dizer que é a área que ele domina, não é? Portanto, e sendo a área que ele domina, penso que no Parlamento Regional não temos ninguém acima, enfim, do Luís Maurício nessa fase. E aí está a tal história. Saúde, com certeza, e aqui está a tal história, só estou aqui a dizer há bocadinho, porque o Dr. Luís Maurício tem um passado profissional que fala por si. O Dr. Luís Maurício é especialista na área da reumatologia. Isso é verdade, mas você falou nele como um potencial líder do partido. Mas para ser líder do partido tem que ter mais alguma coisa para além da especialidade dele, não é? Com certeza. Eu penso que, enfim... Já, por exemplo, o Dr. Bolheiro, que foi advogado, não é? Mas tem uma postura mais abrangente do ponto de vista político. Claro, isso depois em função dos cargos que se desempenham, não é? É claro que estas coisas depois vão se adaptando, não é? Hoje o Dr. Luís Maurício é o primeiro vice-presidente do PSD Açores, com certeza que irá ter outras responsabilidades também dentro do partido. Porque o partido precisa, quando falávamos da renovação, o partido precisa de se renovar, não é na última fila atrás, eu costumo dizer, mas é nos protagonistas. Já disse isso, mas diga uma coisa, e além do Dr. Maurício, qual é o deputado que quer sublinhar? Se é que quer sublinhar mais algum? Por exemplo, na área da cultura, as intervenções do deputado José Andrade também são de salientar, na área da cultura, mas aqui está, é tal área específica. O deputado José Andrade fala da área da cultura, o Dr. Luís Maurício da área da saúde, enfim, depois temos ali alguns deputados, falo de São Miguel, né, que estão ali... O engenheiro Jorge Macedo e o Dr. Marinho, né? E o Dr. Marinho, sim, e o Joaquim Machado da Educação também têm intervenções bastante contundentes, não é? Com certeza. Pois bem, mas aí faço uma crítica, digamos, a alguns rostos do PSD. Por exemplo, quando o Jorge Macedo tem sido o porta-voz do PSD na área dos transportes, na área da SAT, não é? E, enfim, tem feito uma série de críticas terríveis. Mas o que é facto é que também não se avança com propostas concretas rigorosamente para nada. Pois, e quando se pergoa que os navios não navegam e que os aviões não voam e que os açorianos veem os navios a navegar e os aviões a voar, claro que não surge uma certa descredibilidade no discurso. Claro. Da mesma maneira como, por exemplo, o porta-voz do PSD para a área da economia, das finanças, o Dr. António Marinho, pessoa que é muito preso e que tem uma relação pessoal também de salientar. Quando refere também que a região está falida há cerca de 5 anos esta parte, ou 4 anos esta parte, e a região não vai à falência, também cai-se um bocado na descredibilidade do discurso. E quando falo da renovação, se o doutor se me permite, é precisamente também para renovar estes protagonistas. Porque, se calhar, se outra pessoa disser isso, um outro economista, um outro especialista na área dos transportes, colocar em cima da mesa essas mesmas questões, mas são ditas por pessoas que não têm um discurso já de passado, mas têm um discurso de futuro, pode ser que, efetivamente, os açorianas e os açorianos possam olhar para eles e dizer, olha, aqui está um discurso que é preciso ter em conta, porque de facto é uma pessoa nova, claro. Com ideias novas, com proposituras novas, né? E não caímos, enfim, no ramo, passando a expressão. Para terminarmos, enfim, o tempo é inexorável nestas coisas, eu gostava de lhe falar neste dilema, ainda hoje no Açoriano Oriental, o Osvaldo Cabral refere aquele dilema interno do PSD que joga entre este eixo
Berta Cabral e João Bosco Mota Amaral. Como é que vocês vão resolver esse... Eu não vou resolver coisíssima nenhuma, porque isto já não faz parte dos órgãos do partido, portanto, os órgãos do partido têm que resolver partido isso. Que vai resolver. Agora, tenho uma ideia sobre isso concreta. Qual é a sua ideia? Minha ideia é muito simples. O que é que o Dr. João Bosco Mota Amaral fez para não continuar como deputado da Assembleia da República? Façamos um bocadinho de história. O Dr. Mota Amaral assumiu perante a direção-geral do partido um voto contra o Orçamento de Estado. Fez esse voto contra. Quando falo do Mota Amaral, falo do Joaquim Ponte e falo também da doutora Lídia Burcão. Portanto, votaram contra o Orçamento de Estado. Foram alvos de um processo disciplinar instaurado pela Direção Nacional do PSD. Defenderam-se, e bem, e depois o resultado foi aquilo que se conheceu, que foi a absolvição. O Dr. Mota Amaral tem sido um defensor intransigente das questões açorianas na Assembleia da República. Eu pergunto porquê é que o Dr. Mota Amaral não continua na Assembleia da República. E mais, e eu faço uma crítica ao meu partido, que é a crítica de deixar queimar esta situação enumerando. Porque, do meu ponto de vista, no Congresso, que é o local... Toda a gente esperava que mesmo os que não são do PSD... Claro que o PSD Açores desse uma indicação clara ao PSD Nacional de que o nosso candidato, o nosso cabeça de lista, era o Dr. João Bosco Soares da Mota Amaral. Mas repare, o Dr. Mota Amaral é uma figura nacional indiscutível, não é? Não devia ele talvez ir para um lugar cimeiro de Lisboa? Nunca, porque o Dr. Mota Amaral é o rosto dos Açores. O Dr. Mota Amaral é o pai da autonomia. Primeiro presidente do Governo Regional dos Açores. Foi ele que construiu, sedimentou este sentimento açoriano que nós temos. Portanto, dizer ao Dr. Mota Amaral que ele deveria ir para Lisboa é quase como uma ofensa. Eu, se fosse presidente do partido, jamais lhe pediria uma coisa dessas. Seria muito mais fácil. E partindo, enfim, de algumas informações que tenho, que a ida da doutora Berta Cabral é mais uma imposição de Pedro Passos Coelho, seria muito mais fácil Pedro Passos Coelho, enfim... colocá-lo numa lista de Lisboa. Exatamente, a doutora Berta Cabral, que até, enfim, secretário de Estado da Defesa Nacional... São mais-valias para o partido, não é? Com certeza. E deixar, então, o Dr. Mota Amaral ser o cabeça de lista do Partido Social Democrata dos Açores à Assembleia da República. Natalino de Viveres não foi ao Congresso? Eu penso que o Natalino Viveres não tinha assento nos órgãos gerais. É outra crítica que faço ao Partido Social Democrata dos Açores, que na altura, e falo como presidente, na altura várias vezes falei sobre isso. A tal renovação que tanto se apregoa não é tirar os velhos e pôr os novos. Isso não é renovação. A renovação é pôr mais um. E há tantos nomes do PS de Açores, tantos nomes que têm ideias concretas e específicas que estão a ser desaproveitadas. Eu muitas vezes invoquei a criação de um conselho consultivo, um conselho de senadores, onde a América Natalino de Viveres tinha assento, onde a Reis Leite tinha assento, onde Adolfo Lima tinha assento, onde António Menezes tinha assento, onde Gaspar da Silva tinha assento, onde Manuel Rua tinha assento, enfim, tantos nomes. Que são pessoas que estão aí, que são pessoas que pensam, que são pessoas que têm opinião e que são a mais-valia para o Partido Social Democrata dos Açores. A renovação que foi feita, tirando esses nomes dos órgãos regionais, do meu ponto de vista, empobrece o PSD, empobrece o discurso político do PSD e nós, na minha opinião, estamos a pagar a fatura disto. Dr. Pedro Nascimento Cabral, foi um prazer e uma honra tê-lo aqui. Queria só, se me permite, endereçar um abraço muito especial aos imigrantes que nos ouvem na América e nos Estados Unidos, portanto no Canadá, porque o meu pai, como sabe, tinha uma ligação muito forte aos imigrantes. Muitas vezes foi apelidado, quer por Heitor de Sousa, responsável por grandes festas do Espírito Santo, como sendo o deputado para a lei e imigração. Uma saudação muito especial aqui de um membro da família Nascimento Cabral para a América e para o Canadá. Muito bem. E agora eu costumo aqui encerrar este debate com uns livrinhos. Hoje, em sua homenagem, trouxe a revista da Ordem dos Advogados, que sei que é um advogado empedernido, não é, desta terra, enfim, mostra aos nossos telespectadores. Isto é uma revista só da nossa classe, não é, que traz assuntos internos da classe, mas muitos deles de interesse nacional, pelo menos de interesse nacional, relativamente a... Já agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Acha que a prisão do ex-primeiro-ministro vai ter alguma influência no resultado eleitoral nos Açores? Sinceramente. Eu penso que não. Eu penso que as pessoas chegaram a um ponto, enfim, que sabem distinguir as questões judiciais das questões políticas. Depois há aqui outra questão também que é importante, que é a seguinte.
os jornais não têm trazido, digamos, à colação fatos concretos que são imputáveis ao ex-primeiro-ministro, a Sócrates. Fala-se nos suspeitos, enfim, de uns dinheiros emprestados, de uns milhões para aqui, de uns milhões para lá, mas não há nada de concreto. E devo dizer isso aqui, digamos, com alguma reserva, mas é a minha opinião. Quando eu vejo, ou quando leio um acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, que utiliza, enfim, formas de fundamentação, como quem cabrito vende e cabra não tem, de algum lado lhe vem, ou uma amizade assim, por que razão? Quer dizer, cheira-me a pouco instinto jurídico. Pouco jurídico, não é? Enfim, olha, o que nós podemos dizer é que nós temos que confiar nas instituições jurídicas nacionais, enfim, deixar os tribunais funcionar. Mas agora, não creio que isto tenha alguma repercussão, efeito, embora, enfim, haja algumas vozes a tentar colar uma coisa à outra. Claro. Esta revista é muito bem feita, aliás, do ponto de vista de imagem é excelente, não é? E tem colaborações, algumas delas muito importantes do ponto de vista jurídico, que é o contributo da advocacia, que quer se queira, quer não, digamos, a mola real do sistema judicial em qualquer país. Os tribunais não funcionam sem advogados, e os advogados é que fazem funcionar. Costuma-se dizer que quem faz os juízes somos nós, e realmente os advogados é que fazem os magistrados, uns ou maus, mas colaboram muito intensamente na criação do que é um bom julgador. Finalmente trago-vos aqui um livro que é um clássico na literatura que diz respeito aos Açores, que é O Mês de Sonho, do grande Leite Vasconcelos. Leite Vasconcelos foi um homem que se dedicou imenso à sociologia, à etnografia, etc. Era casado com a grande Carolina Michaelis, uma alemã que se estabeleceu em Portugal. E ele faz, enfim, passaram um mês nos Açores, que ele chamou Mês de Sonho, e faz uma descrição ilha a ilha, pessoa a pessoa quase, do seu passeio inesquecível ao nosso arquipélago. É uma leitura atual, que se ler, dificilmente se vê alguma diferença. Para além dos computadores e dos telemóveis, as pessoas continuam rigorosamente iguais ao que nos anos 20 do século passado o professor Leite Vasconcelos encontrou nos Açores. Até ao próximo programa.